aqueles que se encontram em plataforma digital, e cumprimento todos os servidores desta sessão. Eu proponho aos ilustres colegas se podemos enviar uma mensagem de solidariedade pelo passamento do pai da colega desembargadora Marilce Adário, ocorrido na data de ontem. Se todos concordam, vão Sim. fazer consignar em ata e a digna diretora irá encaminhar aos familiares. Nós temos aqui, nesta sessão, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 processos com pedido de sustentação oral. Então, vamos começar, desembargador Jones, pelo senhor, que não só vai relatar, como vai presidir esse julgamento, do 3 da pauta. A senhora diretora, faça o anúncio aqui, o pregão, por favor. 3 na ordem da pauta. Agravo de instrumento 10.12.459.29.2026, 811.0000, de relatoria do desembargador Jones Gataz Dias. Agravante, Juliano Banegas Brustolin, agravado, Estado de Mato Grosso e outros. Tem pedido de sustentação oral pelo Dr. Juliano Banegas Brustolin e pelo Dr. Eduardo Maon, representando o agravado. O Dr. Eduardo representando o agravado. O Dr. Juliano, causa própria. Muito bom dia. Muito obrigado, desembargador Márcio Vidal. Cumprimento Vossa Excelência, também cumprimento o desembargador Vandimar. Estão me ouvindo? Doutor Marcelo Caetano, senhores advogados aqui presentes, que nos acompanham aí na sessão e virtualmente, senhores servidores. Primeiramente, desembargador Márcio, minhas desculpas por não estar fisicamente na sessão, como gostaria, apenas em razão de um problema de saúde que espero contornar logo logo. Muito bem. O primeiro processo que temos, o 3 da pauta, fazendo diferente do que estamos habituados, eu vou fazer a leitura do relatório para contextualização do caso, me parece importante, inclusive para as sustentações orais que se seguirão. Muito bem, aqui o caso é um agravo de instrumento que foi interposto em face de decisão proferida pelo juiz da vara especializada em ações coletivas da comarca de Cuiabá, nos autos de uma ação popular. Aqui tem o número A100 4782 de 2019, de 2026, perdão, 19/2026, movida em face decisão que indeferiu o pedido de tutela de justiça. A parte agravante expôs que o Estado de Mato Grosso celebrou o termo de colaboração 3747 de 2025 com a associação requerida, visando a operacionalização e gestão compartilhada do Museu de Arte de Mato Grosso. Pontua que a parceria possui o valor global de R$ 10.658.889,58 e vigência até 19 de dezembro de 2030, com empenho formalizado no importe de R$ 1,5 milhão. Sustenta a nulidade do ajuste sob o argumento de que a Organização de Sociedade Civil, a OSC, e sua dirigente foram condenadas em segunda instância por improbidade administrativa, o que atrairia a vedação contida no artigo 39, inciso 7, a linha C da Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 13.019 de 2014. Postulou liminarmente a suspensão imediata de todos os efeitos do contrato, a paralisação da execução e o bloqueio de repasses, ou, subsidiariamente, a sustação apenas de atos irreversíveis e expansões financeiras. Previamente à análise liminar, o Estado de Mato Grosso manifestou-se nos autos de origem, defendeu a ausência de probabilidade do direito sob a justificativa de que a condenação por improbidade ainda não transitou em julgado. Esse ponto é importante. Arguiu a existência de perigo de dano reverso, ao asseverar que a suspensão abrupta comprometeria a preservação do acervo museológico e geraria risco de perda de recursos federais da Política Nacional Aldir Blanc. A decisão recorrida indeferiu a tutela de urgência.
O juízo de primeiro grau fundamentou que, nos termos do artigo 12, parágrafo 9 da Lei 8.429 de 92, alterada pela Lei 14.230 de 21, as sanções por improbidade administrativa somente podem ser executadas após o trânsito em julgado. Consignou que a ação de improbidade encontra-se em fase recursal, de modo que a proibição de contratar com o poder público ainda não produz efeitos. Vislumbrou o risco de dano grave inverso, ante o risco de perecimento de bens de valor histórico e de comprometimento dos prazos da Lei Aldir Blanc. Nas razões recursais, o agravante sustenta preliminarmente a nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Argumenta que o juízo de origem deixou de analisar o pedido subsidiário autônomo, o qual almejava apenas a suspensão de repasses financeiros e atos irreversíveis, mediante a preservação de providências estritamente emergenciais para a guarda do acervo. No mérito, assevera que a controvérsia foi indevidamente minimizada. Aduz que a demanda não busca a execução antecipada de sanção de improbidade, mas sim o controle judicial da legalidade e moralidade do ato administrativo, em obediência ao regime de elegibilidade do artigo 39 da Lei 13.019 de 2014. Outro sim, pontua que a própria Controladoria Geral do Estado, ao ser consultada, reconheceu riscos éticos e reputacionais na contratação, o que afasta a presunção da legalidade estrita. Questiona a aplicação genérica do perigo de dano reverso, ao ponderar que o dever de proteção do patrimônio cultural pertence ao Estado e a continuidade irrestrita de uma parceria milionária e questionada não é a única via para a preservação do museu. Pugnou pela concessão de tutela recursal para suspender novos empenhos, liquidações e pagamentos vinculados ao termo de colaboração questionado e, ao final, requereu o provimento de recurso para reformar a decisão agravada. Importante afirmar que a liminar foi deferida com determinação para a suspensão de novos empenhos, liquidações, ordens bancárias, pagamentos e repasses vinculados ao termo de colaboração número 3474 de 2025. Em sede de contrarrazões, a Associação dos Produtores Culturais do Mato Grosso pugna inicialmente pela reconsideração da liminar recursal, mas no mérito defende a manutenção da decisão do primeiro grau. A agravada aduz a ocorrência de, abre aspas, assédio judicial e litigância reiterada por parte do autor. Afirma que o agravante utiliza o instrumento da ação popular de forma sucessiva e temerária contra diversos entes municipais. Menciona Várzea Grande, Itapurá, Vila Bela da Santíssima Trindade e Cuiabá. Muitas vezes em períodos pré-eleitorais, com o intuito de autopromoção e intervenção sistemática na gestão administrativa. Narra a inexistência de óbice legal para a contratação, argumenta que a ausência de trânsito julgado da condenação por improbidade impede a eficácia das sanções restritivas de direitos, conforme o regime normativo vigente e o entendimento do Supremo Tribunal Federal no tema 1199. Pontua outro sim, a ocorrência de perigo da demora em reverso. Expõe que o imóvel do Museu de Arte, a antiga Escola Senador Azeredo ou Casa do Artesão, encontra-se em estado crítico de deterioração, com graves problemas no telhado e infiltrações, o que exige intervenções emergenciais imediatas. Salienta que o Estado do Mato Grosso não possui profissionais especializados em museologia em seus quadros funcionais para assumir a gestão direta determinada e liminar. Nesse contexto, destaca a sua expertise técnica singular no Estado, tendo sido responsável pela restauração dos altares da antiga Catedral do Bom Jesus de Cuiabá e pela gestão do Museu de Arte Sacra. Informa que a suspensão dos repasses inviabiliza o pagamento de uma cadeia de contratos já firmados com terceiros, arquitetos, engenheiros, contadores e seguranças, citando especificamente o contrato de serviços técnicos de arquitetura no valor de R$ 80 mil. Alerta ainda para o risco de perda de verbas federais oriundas da Política Nacional Aldir Blanc devido à paralisação do cronograma. Subsidiariamente, vindica a modulação da medida para que possa executar a primeira fase do termo com recursos já empenhados, mediante prestação de contas bimestral ou a realização de inspeção judicial no imóvel. Na sequência, a associação peticionou informando que recebeu uma notificação da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, a qual determinou a interrupção imediata de todos os atos executórios, movimentações financeiras,
e execução física do objeto pactuado em estrito cumprimento à ordem judicial emanada por este tribunal. Isso foi decorrência da liminar. Assevera que a referida Secretaria não dispõe de meios para realizar a gestão administrativa e técnica direta do Museu de Arte de Mato Grosso, o que ensejou o sobrestamento integral das reformas necessárias. Aduz que a paralisação das obras, aliada à instabilidade climática atual, coloca em risco iminente a integridade do acervo público abrigado no imóvel. Agravada sustenta a ocorrência de abuso do direito de ação por parte do agravante, junto à notícia e decisão interlocutória do juízo da segunda especializada da Fazenda Pública de Varza Grande, na qual o magistrado indeferiu o pedido de indenização popular semelhante, proposta pelo mesmo causante. Naquela oportunidade, o juiz consignou a existência de, abre aspas, jogada política, visto que veículos de mídia divulgaram a demanda antes mesmo de sua distribuição ao protocolo judicial. Ademais, informa que nos autos da ação civil pública, fundamento originário da controvérsia, o Ministério Público Estadual manifestou anuência para a designação de nova sessão de conciliação, com vistas à celebração de eventual acordo de não persecução civil. Muito bem, diante desses novos elementos fáticos e jurídicos, a associação postula a urgente revisão do entendimento anteriormente lançado, para que seja autorizada a continuidade dos trabalhos de reforma e a retomada das atividades previstas no cronograma administrativo. O pedido foi parcialmente deferido por este juízo, com a modulação dos efeitos da tutela de urgência recursal anteriormente concedida, a fim de autorizar a continuidade exclusiva da primeira fase do termo de colaboração, limitada aos recursos já empenhados e depositados, visando a manutenção dos contratos em andamento, a execução de medidas emergenciais de preservação do imóvel e a salvaguarda do acervo museológico, condicionada à apresentação de prestação de contas bimestral ao juízo de origem, com ciência imediata ao Estado de Mato Grosso. Diante disso, foi mantida a suspensão para a liberação de novos empenhos, liquidações, ordens bancárias e repasses relativos à fase subsequente, bem como quaisquer atos que ampliem o escopo contratual ou gerem novas obrigações financeiras do Estado, isso até o julgamento de mérito deste agravo de instrumento. A agravada Viviane apresentou contrarrazões, nas quais suscita preliminarmente a incompetência absoluta da Justiça Estadual. Argumenta que os recursos do termo de colaboração provêm da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, tratando-se de repasse direto da União, o que, no entendimento dela, atrairia a competência da Justiça Federal nos termos do artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal e da súmula 208 da STJ. Ainda em preliminar, argui sua ilegitimidade passiva ao sustentar que a relação jurídica foi firmada exclusivamente entre o Estado de Mato Grosso e a pessoa jurídica da associação, mas confundindo a personalidade da dirigente com a da entidade. No mérito, defende a legalidade da contratação. Pontua que as sanções de improbidade administrativa apenas produzem efeitos após o trânsito julgado, conforme o artigo 12, parágrafo 9 da Lei 8.429 de 92 e o tema 1199 do STF. Ressaltou a sua experiência técnica como museóloga, e advertiu que a paralisação do projeto prejudica o cumprimento de metas federais, o que geraria penalidades ao Estado de Mato Grosso. Pugnou pelo desprovimento do recurso ou, subsidiariamente, pela limitação da vedação contratual apenas ao município de Lucas do Rio Verde. O agravado Davi não foi localizado para ser intimado. A Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do agravo. Assevera que, embora não haja trânsito julgado da condenação por improbidade, a idoneidade da associação é questionável. Nesse cenário, considera prudente a manutenção da decisão que limitou a execução aos valores já empenhados, vedando novos repasses para resguardar o interesse público. O Estado de Mato Grosso e Davi apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento integral do recurso e pela revogação da tutela recursal, argumentando que a decisão agravada aplicou corretamente a legislação vigente, que a condenação por improbidade sem trânsito julgado não atrai a vedação do artigo 39.7c do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, e que a manifestação da CGE confirmou a inexistência de impedimento jurídico imediato, tendo as medidas de integridade recomendadas sido integralmente cumpridas pela associação. É esse o relatório. Eu passo a palavra ao primeiro indicado para fazer a sustentação oral.
Seja bem-vindo ao plenário. Doutor, o senhor tem 15 minutos pelo prazo regimental. Muito obrigado. Primeiramente, eu queria desejar bom dia ao presidente, senhor relator, aos eminentes desembargadores, ao ilustre procurador de justiça, aos meus colegas que me assistem pela internet e aos meus colegas que estão aqui presencialmente. Bem, inicialmente eu queria dizer que eu sou um advogado que é apaixonado por aquilo que acredita. E me emociona muito quando alguém é efetivamente apaixonado por uma causa ou por aquilo que acredita. A minha história com essa ação, diferente do que o advogado adversário sustenta no agravo, não começou a partir de uma contratação de alguma entidade ou pessoa que tinha vontade de ter esse contrato. Eu simplesmente, como cidadão, assim como nas outras ocasiões em que fiz ações populares, é importante fazer essa ressalva logo no começo, simplesmente li um noticiário, li um site, vi uma notícia em que eu fiquei indignado com alguma situação e fui atrás de documentos. Nesse caso, especificamente, eu fiquei chocado quando eu li uma notícia que dizia que essa contratação havia sido feita e que essa notícia também me explicava o contexto. Qual era o contexto? Uma dirigente de associação e uma associação foram condenadas por improbidade administrativa e elas haviam entrado com um recurso especial em uma apelação que não tinha dado certo, para que pudesse ser possível elas serem contratadas para fazer essa parceria. Esse é o contexto que me faz ter ação. Então, essa causa, essa ação popular, ela não se executa, eu não tentei executar a pena de improbidade logo no início. Eu simplesmente queria ver realmente a legalidade do ato, porque eu pessoalmente acho questionável. A Constituição fala no princípio da moralidade, embora isso esteja em baixa no Brasil, aparentemente, desde a alteração da lei de improbidade administrativa, é eloquente. A ação civil pública que condenou essa dirigente e essa associação tem provas que Bem, eles foram condenados e o contexto era muito simples, era um valor ínfimo e existiu indícios de corrupção. Aqui nós temos um contrato multimilionário que vai até 2030, onde possivelmente durante a execução do contrato vai precisar existir reajuste. Eu não quero afetar a cultura no Mato Grosso, eu sou apenas um cidadão engajado e que é apaixonado por essa causa. Mas indo para os aspectos técnicos, agora que eu já fiz essa ressalva, eu realmente acho muito interessante sustentar em causa própria, né? A gente sempre fica nervoso, eu confesso que para mim virou algo um tanto quanto pessoal, principalmente quando a tática do adversário foi tentar destruir minha reputação no processo. Então, como o próprio relatório diz, esse recurso não chega sem, aqui no Tribunal de Justiça, e mesmo quando eu promovi a ação popular, não chega sem existir um indício. Qual que era o próprio indício? A própria PGE havia dito no processo que a contratação poderia ter risco reputacional e era minimamente questionável sobre esse aspecto, porque, de fato, eles haviam sido condenados. No âmbito do Conselho de Cultura, para se falar em cultura, os membros do Conselho foram resistentes e a ata que demonstra isso está consignado na ação popular. O secretário foi pessoalmente em uma reunião do Conselho onde indagaram ele sobre essa situação da associação. Os próprios membros do Conselho consignaram em ata essa divergência em relação à ausência, talvez, de moralidade nessa contratação dessa instituição que tem uma dirigente também condenada por improbidade administrativa. Então, a decisão recorrida, ela parte de um erro fundamental, que é como se eu simplesmente quisesse reduzir a situação e quisesse antecipar a execução da pena de improbidade antes do trânsito julgado. E isso realmente é reduzir a controvérsia, porque a ação popular não pede, assim como a tutela recursal, não pede a execução antecipada da pena. Ela pede apenas o controle da moralidade e da integralidade de uma contratação multimilionária. E a Constituição Federal autoriza esse controle. O Supremo Tribunal Federal, inclusive no tema 836, fixou que a ação popular tutela o patrimônio moral, cultural e histórico, independentemente de prova de prejuízo material aos cofres públicos. E, nesse caso, existe um processo. E, nesse caso, existem esses indícios.
Então, eu sei que a defesa vai invocar o acordo de não persecução civil que foi feito no processo de improbidade administrativa que condenou a associação e a dirigente, que lá nesse acordo eles limitaram os efeitos dessa condenação apenas à comarca de Lucas do Rio Verde, que é onde ela havia sido condenada, ela foi, enfim. Então, eu vou, de forma muito rápida e sucinta, até pelo tempo e meu nervosismo, tentar combater isso em 3 pontos. Então, em um primeiro momento, eu diria que o próprio acordo que esse acordo de não persecução civil tenta confirmar, ele é um pouco falho, porque, na minha opinião, ele impõe o acordo impõe uma proibição de contratação sem limite territorial. Eu sei que é possível existir alguma modulação, mas realmente, nesse caso, no meu entendimento, essa modulação, principalmente nesse contexto, para permitir essa contratação, é um pouco temerária. Então, como no acordo não existe uma limitação territorial e o acordo de não persecução civil visa justamente limitar territorialmente esse acordo, eu acho isso, nesse contexto, muito questionável, mas, enfim, é só a opinião de um cidadão. Além disso, em um segundo momento, eu diria que esse acordo de não persecução civil ele só produz efeito após ser homologado judicialmente. E até o momento em que eu entrei no processo, não havia tido a homologação ainda. Eu posso estar enganado, o advogado adversário pode subir e falar sobre esse ponto, mas realmente, quando eu entrei, não havia ainda a questão da homologação nos autos. Então, por essa lógica também ainda pode ser revertido isso. Então, talvez seja até necessário um pedido de vista, mas, enfim, não compete a mim. E o terceiro ponto, e o mais importante também, na minha opinião, é que esse acordo de não persecução civil, ele não apaga um fato fundamental, a condenação e improbidade. Inclusive, ele a pressupõe. Ele a pressupõe e ele a assume, porque ele limita territorialmente os limites e os efeitos dessa condenação. Então, a condenação por enriquecimento ilícito continua de pé. A questão da corrupção, da violação da moralidade continua de pé. E é por isso que a minha tese fala que isso aciona a inexigibilidade do artigo 39 do Marco Regulatório das Parcerias. Porque, embora a Lei de Improbidade Administrativa tenha essa questão da não antecipação, a não execução antecipada da pena, existe um marco regulatório próprio para esse tipo de parceria. E lá exige que, no momento em que vai se fazer a parceria, quando vai se contratar, é o artigo 39, a associação ela tem que estar regular. E, nesse caso, ela não estava. Porque, se fosse emitir uma certidão, existiria o processo. Então, para mim, é uma questão que, por mais que possa ser reduzida principiológica, ela realmente diz muito sobre as coincidências que aconteceram para existir essa contratação que o próprio Estado reconhece como temerária. Então, a decisão recorrida ela confundiu 2 planos. Porque eu penso que uma coisa é quando a pena se executa, que é o artigo 12, parágrafo 9º, a outra é bem diferente quando é quem pode celebrar a parceria com o Estado, que é o que eu estou dizendo do artigo 39 do Marco Regulatório. E, como eu havia dito, esse é o gatilho para ter essa responsabilidade que é reconhecida no acórdão. E não existe necessariamente a execução antecipada da pena. É simplesmente essa questão da legalidade, da imoralidade do ato. E eu termino minha fala simplesmente dizendo que, se os senhores forem parar para pensar, o risco não está em suspender a parceria. Quer dizer, minto, o risco não está em continuar com a... Perdão, nervosismo, perdão. O perigo de dano aqui, ele não está em suspender a parceria, ele está em continuar. Porque, vejam bem, a cada novo repasse, a cada ano que se passar, nós estaremos mantendo uma associação e uma dirigente condenados por improbidade administrativa, administrando patrimônio público. Foi citado aqui, inclusive no processo, a questão do Museu da Arte Sacra. Realmente ela fez um trabalho de restauração lá, só que a Cúria de Cuiabá ela encerrou esse contrato muito antes, essa parceria muito antes do tempo, nunca se ficou explicado sobre isso.
E eu não jogo sujo como advogado adversário. Eu não trouxe aqui para o processo as questões porque também está na mídia que as condenações na área trabalhista, as complicações do Museu da Arte Sacra. Eu não quis fazer isso. Eu quis apenas trabalhar com os fatos relacionados a essa causa e eu não trouxe a vida pessoal da dirigente, eu não trouxe nada da associação. Então, a minha única indignação com esse fato, além de que nós estamos mantendo pessoas que não poderiam administrar uma quantia tão grande de dinheiro e cuidar de patrimônio público com um contrato tão importante. Eu não quero que o museu acabe, tanto que eu não me insurgi quando existiu a modulação dos efeitos, né, da tutela recursal. Eu não quero, para mim pode existir a manutenção. A única coisa que eu acho é que poderia ter sido feita a parceria com qualquer outra pessoa, poderia ter sido feita outra nova licitação. E eu acredito realmente que é um erro a continuação dessa parceria. Sobre a competência da Justiça Federal, a maior parte dos recursos é oriunda do próprio Estado. E a própria agravada reconhece em seu recurso que não há como esse tribunal mandar essa questão para a Justiça Federal. Então, o que eu peço aos senhores é simplesmente isso, que realmente analisem essa situação, porque eu sei que é uma dicotomia, realmente não existia trânsito em julgado, processualmente falando, mas é no mínimo controversa essa situação. Nós temos realmente uma associação condenada, uma dirigente condenada por improbidade administrativa. Se os senhores forem olhar o outro processo, existe indício, e é confirmado, né, porque foi condenado, de corrupção, inclusive com solicitação de vantagem por e-mail. Então, eu não sou maluco, eu não sou midiático, eu não estou tentando me promover, eu não sou político. Eu vim aqui em causa própria simplesmente porque eu vi uma notícia e eu achei algo errado. Realmente, talvez não tenha sido a minha melhor sustentação, mas para mim é algo pessoal. Eu, quando fiz faculdade, tive aula com Louis George Schomer. E ele me disse e me convenceu, foi a pessoa que talvez mais tenha contribuído positivamente na minha carreira. Ele me disse uma vez e eu mantenho isso até hoje: nós devemos lutar por esse país e acreditar naquilo, e lutar por aquilo que nós acreditamos. E eu acredito que essa contratação é errada. Tenham um bom dia, muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Eu passo a palavra à parte contrária, aos agravados, para fazer a sustentação oral. Eu acho que o P não dá. Seja bem-vindo, doutor. O senhor tem 15 minutos pelo prazo regimental. Fique à vontade. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhor relator. Bom dia, doutora Wandimar, a senhora uma vencedora. Queria cumprimentar o professor Scalope, que está presente, meu professor. Falando em professor, não é? Eu dei aula para o seu professor, Schomer, e o doutor Vidal deu aula para mim. Cuiabá é uma cidade muito pequena e, no final das contas, nós estamos todos aqui. É por isso que é preciso ter, a gente aprende isso a duras penas, é preciso ter lealdade, porque as pedras acabam se encontrando numa cidade tão pequena. Bem, nós estamos aqui no julgamento de um recurso de agravo. Por quê? Porque a juíza de primeira instância negou o pedido formulado pelo autor da ação popular. O que queria o autor da ação popular? O autor da ação popular, doutor Márcio, queria a suspensão de um contrato em curso. Muito bem. A liberação de uma das 12, 15 parcelas desse contrato. Para que serve esse contrato? Esse contrato é a assunção da administração do Museu de Arte de Mato Grosso, que, aliás, não existe, tá? Não existe Museu de Arte em Mato Grosso. Infelizmente. E é um bruta absurdo.
Eu sou escritor, faço parte do meio artístico, acho isso escandaloso. E uma nota, falando em notas pessoais, já tive a grata satisfação de falar isso para o Dr. Jones, que me recebeu educadamente no gabinete. Uma nota pessoal é que eu tenho 3 filhos, doutora Wandimara, 3 filhos de 13 anos, todos meninos, trigêmeos. Nunca imaginaria na minha vida que tivesse trigêmeos, mas tenho. Então, doutor Márcio, acabaram todo o resto dos meus poucos cabelos de preocupação, e eu me pergunto, onde levar as crianças na cidade de Cuiabá? Alguns parques, shopping, e onde mais? Cine Teatro Cuiabá, algumas vezes. Qual museu aberto? Há um museu na Beira-Rio, já levei 2 vezes. Há o aquário que funciona e não funciona. E havia o extraordinário Museu de Arte Sacra. Extraordinário. Por quê? Porque esta associação processada, que eu estou, inclusive, defendendo, recuperou o Seminário da Conceição, que estava fechado há 60 anos. Esta associação, que não pode contratar com o Estado de Mato Grosso, recuperou os altares da igreja matriz, que foi demolida, covardemente, equivocadamente demolida, uma chaga para o espírito cuiabano, salvo engano, não sei, por favor me ajudem, mas salvo engano, acho que foi em 1968. Bem, esta associação recuperou a igreja de Sinop. Esta associação, que não tem condição de contratar com o poder público, recuperou a estátua de Maria Taquara. Esta associação, que não tem condição de contratar com o poder público, recuperou o antigo chafariz de distribuição de água que ficava na quase sumida Praça Bispo Dom José. Muito bem, e agora? Agora, vossas excelências devem conhecer, no Porto, havia inclusive o restaurante regionalíssimo, e ali o colégio Senador Azeredo, grande político mato-grossense, Senador Azeredo, e a escola, carinhosamente chamado de Peixe Frito, atendia toda a cuiabania do Porto. E quem tinha condições e quem morava no centro era atendido pelo colégio Modelo Barão de Melgaço, no centro. Muito bem. A associação foi contratada para reformar e gerir o Peixe Frito, o senador Azeredo fundando o Museu de Arte de Mato Grosso. Não tem preço. Esta associação foi condenada por improbidade administrativa. Atuava nesse processo outro advogado. Primeiro atendimento que eu faço para eles é perguntar: por que é que vocês não celebraram um acordo com o Ministério Público? Eles responderam: porque eu não sabia. Eu falei: ué, mas dá tempo, está em grau recursal. Pois não. Então vamos fazer um acordo com o Ministério Público. E fizeram. No dia 18 de maio deste ano, agora, com a presença do doutor Edmilson, grande procurador, Edmilson da Costa Pereira, a associação celebrou um acordo onde o Ministério Público concordou também e formulou para a vice-presidência a territorialidade, a restrição territorial da contratação, que também já vai acabar. Uma contratação, uma vedação breve a Lucas do Rio Verde. Agora, senhores desembargadores, senhora desembargadora, a associação nem condenada com trânsito em julgado está.
o Estado oferece para o poder público e para o poder, melhor, a lei oferece para o poder público e para o poder privado, as associações, entidades, OCIPs, essa coisa toda, milhares de oportunidades para continuar trabalhando, para continuar prestando serviço para a população. Quais? O recurso é uma delas. É por isso que, inteligentemente, o legislador entendeu por bem dizer: só vincula a decisão, só vale a vedação no trânsito em julgado da sentença. Claro, porque essas associações naturalmente prestam serviços a miúde para o poder público. Se não oportunizar nem sequer o recurso para essas prestadoras de serviço, é um absurdo, porque as decisões sofrem reformas, reconsiderações, são apreciadas pelo colegiado, isso é da regra processual. Muito bem. Agora, com o acordo celebrado pelo Ministério Público, com mais razão, há agora a incidência da Lei 8.429, e o tema 1199 virou tema discutido, debatido, sedimentado no Supremo Tribunal Federal. O trânsito em julgado é um pressuposto. Não há esse pressuposto porque não transitou em julgado. Bastava isso. Mas não. A associação, no meio de uma reforma, sofre o breque. Felizmente, o relator reconsiderou a própria decisão de uma maneira proporcional. Bem, vamos cuidar então da estrutura, vamos ver o mérito desse agravo. E no mérito deste agravo, o que a associação tem? Um enorme, significativo, relevante portfólio de serviço. Uma condenação de R$6 mil em Lucas do Rio Verde. E uma prestação de serviço que nem uma outra associação cultural, fora o Sena 11, Dr. Flávio Ferreira, fez em Mato Grosso. Bem, para encerrar a sustentação oral, eu vou me reportar aqui ao advogado que me precedeu. Doutor Vidal, meu professor, sabe, conto hoje com 27 anos de advocacia. Ele com 40 anos de magistratura em dezembro de 2025. Eu entrei também com 2 ações populares na minha vida, que me pareceram situações escandalosas. Não apenas irregulares, escandalosas. A possibilidade do promotor de justiça entrar na Secretaria de Estado servindo ao Executivo me pareceu escandalosa. Não deveria ter entrado em juízo. Ganhei a liminar. Afastamos doutor Marcos Machado e doutor Célio Wilson do governo Maggi. 3 semanas depois, o CNMP determinou que promotores de justiça não participassem mais do Executivo. Segunda ação popular que eu entrei na minha vida contra o Tribunal de Justiça, contra o Poder Judiciário de Mato Grosso. O presidente, à época, doutor José Ferreira Leite, celebrou com o governo Maggi um contrato de comissão, parceria, tudo aquilo que o juiz da vara de fazenda julgasse a favor do Estado, o judiciário ganharia 20%. Eu achei isso comissão. Eu achei isso escandaloso. Doutor Agamenon corajosamente concede a liminar. Imediatamente, o tribunal cancela a parceria. Não é assim que vamos prosperar estruturalmente. Mas hoje ainda, depois de tantos anos, me arrependo. Por quê? Porque me adiantei, deveria ter conversado, deveria ter questionado, deveria ter provocado o Ministério Público.
até para fortalecê-lo, até para valorizá-lo. A minha cabeça hoje, claro que a ação popular é uma coisa extremamente importante, justamente para substituir, calçar, complementar. Mas tem determinadas iniciativas, senhores desembargadores, que só com o tempo e só com um pouco de cabelo branco e talvez 3 filhos venham depurar a cabeça do operador do direito. Portanto, eu tenho todo o respeito por Vossa Excelência, doutor Juliano, inclusive considerando também a nossa diferença de atuação, de idade. Eu também já fui profundamente impulsivo. Senhor presidente, era isso. Desejo um bom dia a todos. Doutora Wandimar, obrigado pela atenção. E doutor Jones, muitíssimo obrigado pela delicadeza com a qual eu fui recebido. Muito obrigado, doutor Eduardo Maum. A Procuradoria, doutor Marcelo, manifestou-se pelo parcial provimento do agravo. Excelência, muito bom dia a todos, a todas. Agradeço, em nome do Ministério Público, doutor Jones, a deferência para com o Ministério Público. Eu gostaria de primeiramente, parabenizar o doutor Juliano pela coragem de ter ingressado com ação popular. Nós temos muito poucas ações populares, e acho que sempre quando o cidadão se vale da sua legitimidade para questionar atos do poder público, a democracia sempre ganha, a democracia sempre sai fortalecida. Então, assim, no nome do Ministério Público, doutor Juliano, receba as homenagens pela atuação de Vossa Excelência nesse processo. Doutor Eduardo, bom dia ao senhor. O senhor nos dando mais uma brilhante aula de experiência, de conhecimento jurídico, de cultura. É uma honra participar desse julgamento com Vossa Excelência. Senhor desembargador Jones, o Ministério Público o manifesto aqui pelo desprovimento do recurso ao agravo de instrumento, porque, por uma questão processual, a Associação de Produtores Culturais de Mato Grosso, ela firmou com o Ministério Público um acordo na ação de improbidade administrativa. E nesse acordo, ela ficou impedida de contratar estritamente com a comarca de Lucas do Rio Verde. Esse acordo foi feito, como o doutor Eduardo colocou, pelo doutor Edmilson, que é, sem dúvida, dentro do Ministério Público, uma das maiores autoridades na área, né, e para quem eu rendo as minhas homenagens, que ele é, na verdade, ele está há muito tempo no Ministério Público, foi corregedor, né, atuou em grandes processos, ajudou a construir o nome dessa instituição, né, então eu rendo as homenagens ao doutor Edmilson, e se um acordo subscrito por ele é um acordo que nós temos um respeito total e absoluto pela forma como que ele sempre atuou no Ministério Público. Então, se o doutor Edmilson firmou esse acordo, nós entendemos que deve ser cumprido, embora ainda está na fase de homologação. Então, como a Associação de Produtores Culturais de Mato Grosso ela está impedida de contratar estritamente na comarca de Lucas do Rio Verde, já não há mais fumos bonius para a presente ação popular. E outra coisa que o doutor Eduardo colocou e que deve ser levado em consideração, e também que foi colocado pelo Ministério Público no parecer, é com relação ao perigo de memória inverso, né? A PGE fez um trabalho muito bom no processo e mostrou que a suspensão do contrato ela poderia deixar aí uma situação pior, porque o Museu de Arte de Mato Grosso, que já tem todas as suas fragilidades, conforme o doutor Eduardo colocou e consta nos autos, né? Ele poderia ficar sem gestão e sem operacionalização, sendo que uma eventual nulidade do contrato traria, a despeito dos argumentos trazidos pelo doutor Juliano na ação popular, traria maiores prejuízos, né? Então, a eventual decisão nesse sentido, ainda que o juízo na origem venha adotar essa decisão, é importante que ele tenha, que ele observe a questão da modulação dos efeitos, para que o museu não fique à mercê.
Então, o parecer do Ministério Público, eminente desembargador Jones Gataz, é pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento, retificando em parte o parecer de lavra da douta Procuradoria de Justiça. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Marcelo. Muito bem. Eu também gostaria de cumprimentar, primeiramente, os advogados pela sustentação oral. O advogado que ingressou com a ação trouxe razões bastante substanciais, que inclusive me levaram, inicialmente, ao deferimento da tutela, como vimos no relatório, como foi aqui sustentado, e parabenizar também a parte contrária, na pessoa do doutor Eduardo Mão, que depois trouxe as preocupações quanto ao resultado, aos efeitos dessa decisão. E, senhores, desembargador Márcio e desembargadora Rosemary, estamos aqui diante daquelas situações de extrema delicadeza e requer muita sensibilidade no julgamento. De um lado, uma ação popular com toda a sua relevância, suas razões que a justificaram, e, do outro lado, a preocupação com o acervo e com a questão trazida aqui pelo doutor Eduardo Mão. Mas vamos lá. Primeiramente, tem uma preliminar de incompetência que a senhora agravada, Viviane, sustenta, enquanto razões, que parte dos recursos objeto do termo de colaboração tem origem federal e que, portanto, traria a competência da Justiça Federal. Eu estou afastando essa preliminar sob o argumento de que a ação popular realmente foi proposta em face do Estado de Mato Grosso, de seu secretário de Estado, da Associação dos Produtores Culturais do Mato Grosso e de seus dirigentes. A União não integra o polo passivo da demanda, nem há pedido que a afete diretamente em sua esfera jurídica, que eu digo. A mera circunstância de que parte dos recursos transferidos ao Estado de Mato Grosso tem a origem federal, por meio de convênio ou instrumento congênere, celebrado no âmbito da Política Nacional Aldir Blanc, penso eu, não é suficiente para deslocar a competência para a Justiça Federal, e já julgamos casos assim. O entendimento consolidado do STJ é no sentido de que a competência federal somente se justifica quando há interesse jurídico direto da União na causa, o que não se confunde com o mero interesse econômico ou com a origem federal dos recursos repassados ao ente estadual. Com efeito, o repasse de verbas federais ao Estado de Mato Grosso, mediante convênio ou instrumento de transferência voluntária, incorpora tais recursos ao patrimônio estadual, para fins de execução de política pública específica. A partir daí, a gestão de recursos é de responsabilidade do ente estatal, que responde por sua regular aplicação perante os órgãos de controle competentes. O fato de a Secretaria prestar contas ao Tribunal de Contas da União quanto à parcela de origem federal não transforma por si só a União em parte interessada na ação popular que questiona a validade do termo de colaboração celebrado pelo Estado. É nesse sentido que eu estou encaminhando o voto, no sentido de rejeitar a preliminar. Como voto do desembargador Márcio. Acompanho o doutor relator. De fato, a matéria que foi trazida como um argumento para o deslocamento da competência, ela não se sustenta por si só, levando em consideração a causa petente, remota, próxima e os pedidos que foram formulados nela, na ação popular que estou me referindo. Obrigado, desembargador Randimar. Acompanho, Vossa Excelência. Muito bem. Também tem a preliminar, foi sustentado de ilegitimidade passiva. A agravada Viviane sustenta que sua inclusão no polo passivo da demanda é equivocada, pois teria atuado no certame e na assinatura do termo de colaboração, exclusivamente na qualidade de representante legal da associação, não se confundindo sua personalidade jurídica com a da pessoa jurídica. Esta questão, eu digo que a pessoa jurídica não se confunde com seus administradores, nos termos do artigo 49A do Código Civil. Contudo, a ação popular disciplinada pela Lei 4.717 possui regime próprio de legitimidade passiva que não se restringe às partes contratantes formais. O artigo 6º da lei estabelece que a ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no artigo 1º contra as autoridades, funcionários e administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou até praticado o ato impugnado contra os beneficiários diretos do ato. No caso em exame, Viviane não figura nos autos apenas como representante formal da associação,
agravado é simultaneamente dirigente da entidade parceira e uma das pessoas condenadas por improbidade administrativa na ação que fundamenta a controvérsia central da demanda. Digo que a vedação do artigo 39 refere-se expressamente à existência de dirigente, abraços, considerado responsável por ato de improbidade, o que torna a sua situação jurídica pessoal diretamente relevante para o objeto da ação popular. Digo, então, que a agravada é, portanto, beneficiário direto do ajuste pugnado e parte, inclusive, cuja situação jurídica individual é elemento constitutivo da própria causa de pedido. Assim, sua inclusão no polo passivo da demanda é juridicamente adequada. Eu estou com esses argumentos, rejeitando também essa preliminar de ilegitimidade passiva. Como vota o desembargador Márcio Guimarães? Adiro o voto de Vossa Excelência quanto a este ponto. Desembargadora Wandimara? Acompanho Vossa Excelência. Muito bem. Sobre mérito, tentando ser o mais sucinto possível, o voto tem uma certa... é um pouco longo. A associação agravada sustenta, como vimos em suas contrarrazões, que o agravante seria um profissional do litígio. Essa questão eu estou dizendo que ela não constitui preliminar processual apto para obstar o conhecimento do recurso e não pode ser examinado como uma questão prejudicial de mérito. Eu digo que a eventual caracterização de litigância de má-fé ou abuso do direito de ação, e isso é atribuído ao advogado, exige uma demonstração concreta nos autos de que a demanda foi proposta com dolo, com propósito exclusivamente emulativo ou com manifesta ausência de fundamento, o que não se extrai dos elementos disponíveis neste agravo instrumento. Eu digo que o simples fato de o agravante ter proposto outras ações populares em face de diferentes entes públicos não configura por si só abuso processual. A ação popular é um instrumento constitucional de controle da administração pública. Seu exercício reiterado, desde que fundado em causas de pedidos distintas e dotadas de plausibilidade mínima, não pode ser qualificado como ilícito processual. Na verdade, eu parabenizo o advogado pela iniciativa. A questão da eventual má-fé do autor popular, se for o caso, deverá ser apreciada pelo juiz de origem com base em elementos probatórios concernentes lá no momento oportuno. Esse é apenas um apanhado sobre esse ponto, e que eu trago isso no mérito, e passo especificamente a dizer que o objeto do presente recurso, como vimos nas sustentações gerais, consiste na interpretação do artigo 39.7, a linha C da Lei 13.19 de 2014, que veda a celebração de parceria com organização da sociedade civil que tenha entre seus dirigentes pessoa considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos 1, 2, 3 do artigo 12 e o artigo 12, parágrafo 9, ambos da Lei 8.429. Eu digo, pincelando aqui as partes importantes do voto, que a interpretação impõe que os dispositivos legais sejam lidos em conjunto, de modo a preservar a coerência interna do sistema jurídico. Me refiro, portanto, ao artigo 19 e ao artigo 12. A vedação trazida na Lei 3.019 depende da vigência das sanções previstas na Lei de Improbidade e incide enquanto durarem os prazos sancionatórios, e esses prazos, por força do artigo 12, parágrafo 9, somente se iniciam após o trânsito julgado da sentença condenatória. Isto é vital nesta discussão. A Lei 14.230, ao inserir o parágrafo 9 do artigo 12 da LIA, teve por finalidade explícita adequar o regime sancionatório da improbidade administrativa ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, consagrado no artigo 5º da Constituição Federal. A exigência de trânsito em julgado para a execução das sanções da LIA é, portanto, expressão direta dessa garantia constitucional no plano de direito administrativo sancionador. Reconhecer o impedimento do artigo 39.7c antes do trânsito julgado equivaleria, na prática, a antecipar os efeitos restritivos de uma sanção que a própria lei declara inexequível antes da formação da coisa julgada. Conforme documentado nos autos de origem, aqui neste número trata disso, a Controladoria Geral do Estado, ao ser formalmente consultada sobre a matéria, concluiu por meio de despacho pela inexistência de óbice jurídico imediato à celebração do termo de colaboração, precisamente porque a condenação por improbidade não havia transitado julgado. Essa foi a fundamentação da CGE. Reproduz aqui esse ato decisório. Digo que há, no entanto, um elemento fático relevante que não pode ser desconsiderado na análise da probabilidade dos direitos. É importante lembrar, Márcio Wandimara, estamos tratando de um agravo de instrumento.
aqui a análise da probabilidade do direito e do perigo de dano. Os recursos especiais interpostos pelos condenados na ação de improbidade não foram realmente admitidos pela vice-presidência deste tribunal em 20 de janeiro de 2026. Entretanto, foi celebrado, como vimos aqui, o doutor Marcelo trouxe, um acordo parcial em 18 de maio de 2026, nos autos mencionados perante o Sejusc, de segundo grau de jurisdição deste tribunal. O termo de audiência, lavrado em 18 de maio de 2026, pelo Sejusc, documenta o conteúdo do acordo parcial celebrado entre a Associação dos Produtores Culturais de Mato Grosso, a Associação das Artes, Comunicação e Cultura de Mato Grosso, a senhora Viviane Lozin Rodrigues e Carlos Eduardo dos Santos Espíndola, de um lado, e do outro lado o Ministério Público do Estado de Mato Grosso. O acordo consignou, senhores, a proibição de contratar com o poder público determinada em sentença e confirmada pelo acordo proferido por este tribunal. Aplica-se aos agravantes signatários do acordo, incluindo expressamente a Associação de Produtores Culturais de Mato Grosso e a senhora Viviane, estritamente no âmbito da comarca de Lucas do Rio Verde. Isto aqui é fundamental. Em razão desse acordo parcial, foi solicitado o arquivamento do processo em face das partes que celebraram o acordo. Esse fato superveniente, a meu ver, altera substancialmente o quadro jurídico que fundamentou as decisões anteriores proferidas neste agravo instrumento e exige, a meu ver, reexame dos pressupostos da tutela cautelar, nos termos do 493 do CPC e do artigo 296 do mesmo diploma, que autoriza a revisão da tutela provisória a qualquer tempo. Foi o que me fez voltar atrás. O conteúdo do acordo, que delimita a proibição de contratar com o poder público a comarca de Lucas e Rio Verde, produz efeitos jurídicos diretos e imediatos sobre a controvérsia central deste agravo instrumento. Se a sanção de proibição de contratar, conforme acordado entre as partes e ratificado pelo Ministério Público, aplica-se apenas no âmbito da comarca de Lucas do Rio Verde, a vedação do artigo 39, inciso 7, a linha C, da Lei 1319 de 2014, que remete expressamente aos prazos das sanções do artigo 12 da improbidade, não alcança contratos celebrados com o Estado de Mato Grosso em outras comarcas, como é o caso do termo de colaboração em apreço. O acordo, como instrumento de resolução consensual de conflitos em matéria de improbidade administrativa, tem por finalidade estabelecer de forma negociada entre o Ministério Público e os réus as condições de cumprimento das obrigações decorrentes da condenação. Quando o acordo delimita territorialmente o alcance da sanção de proibição de contratar, define, obviamente, os limites dentro dos quais a restrição produz efeitos. Importa registrar que o acordo foi ratificado pelo Ministério Público, que é o titular da ação de improbidade, e o guardião do interesse público na correta aplicação das sanções. Embora o acordo não tenha sido homologado, isso aqui foi também tratado nas sustentações, homologado judicialmente, a ratificação ministerial confere ao acordo legitimidade institucional reforçada, afastando qualquer questionamento sobre sua validade ou sobre a adequação dos seus termos à proteção do interesse público. A probabilidade do direito do agravante, que nas decisões anteriores foi reconhecida como moderada, fundada na possível ofensa à moralidade administrativa decorrente de uma celebração de parceria com a entidade condenada por improbidade, sofre alteração significativa diante dos fatos corridos. A tese central do agravante é de que a Associação dos Produtores Culturais de Mato Grosso e sua dirigente estariam impedidas de celebrar parcerias com o poder público em razão da condenação por improbidade administrativa, como vimos, e isso aqui é toda a semana. A tese pressupõe que a sanção de proibição de contratar produz efeitos em âmbito estadual ou nacional. Contudo, o acordo celebrado em 18 de maio de 26 estabeleceu, com a concordância do MP, que a proibição se restringe à comarca de Lucas do Rio Verde. Convém repetir isso. Diante desse quadro, a probabilidade do direito do agravante, que já era moderada em razão da regra do artigo 12, parágrafo 9 da Lei 8.429, que condiciona a executividade das sanções ao trânsito em julgado, torna-se ainda mais reduzida. O fundamento jurídico da ação popular, que era a suposta redação do artigo 39.7c do marco regulatório, perde substancialmente sua plausibilidade quando o próprio Ministério Público, titular da ação de improbidade, concorda em sede de acordo que a proibição de contratar se limita à comarca de Lucas do Rio Verde. Não se ignora aqui, importante frisar, senhor, que a ação popular também invoca a ofensa à moralidade administrativa como fundamento autônomo, independente da eficácia formal da sanção de improbidade, e vimos isso na sustentação oral.
O fundamento, em tese, poderia subsistir mesmo após a celebração do acordo. Todavia, em sede de cognição sumária, a probabilidade de direito alicerçada exclusivamente no princípio da moralidade administrativa, desacompanhada do suporte conferido pela redação expressa prevista no artigo 39, mostra-se enfraquecida. O Ministério Público reconheceu por meio do ajuste celebrado que a restrição à contratação da entidade limite-se ao marco específico. A reavaliação da probabilidade de direito impõe a reavaliação da proporcionalidade da tutela cautelar mantida nas decisões anteriores. E aqui que eu vou pedir vênia ao doutor Marcelo, a Procuradoria, para concluir um voto no sentido diferente do parecer. A tutela recursal modulada, tal como definida na decisão inicial, autorizou a continuidade da execução da primeira fase do termo de colaboração, com os recursos já empenhados, mediante prestação de contas bimestral, e manteve a suspensão de novos empenhos e da assunção de novas obrigações financeiras. Penso que a modulação foi adequada ao momento em que foi proferida, quando a probabilidade do direito do agravante era moderada e o quadro jurídico da ação de improbidade ainda não havia sido definido por acordo das partes. Com o advento do acordo, o quadro se altera. A restrição à contratação da associação de pessoas inteligentes, conforme acordado pelo Ministério Público, ou melhor, com o Ministério Público, repito, é importante repetir, limita-se à comarca de Lucas do Rio Preto. O termo de colaboração foi celebrado no âmbito do Estado de Mato Grosso com execução na comarca de Cuiabá. Não há, portanto, sobreposição entre o âmbito territorial da restrição acordada e o âmbito de execução da justiça do tribunal. Nesse contexto, a manutenção da suspensão de novos empenhos e da assunção de novas obrigações financeiras, que foi justificada nas decisões anteriores pela probabilidade moderada do direito do agravante e pelo risco de consolidação fática irreversível, pede sua justificativa proporcional. A manutenção da restrição financeira não se sustenta sobre o prisma da proporcionalidade. Partindo para o encerramento, a revogação da tutela recursal não implica julgamento definitivo sobre o mérito da ação popular de origem. O juízo de origem, ao apreciar o mérito da demanda com cognição exauriente, terá acesso a todos os elementos probatórios e poderá avaliar, de forma completa, a validade do termo de colaboração à luz de todos os fundamentos invocados pelo autor popular, incluindo a questão da moralidade administrativa. O que se decide neste agravo de instrumento é apenas a questão da tutela de urgência e da punição sumária, a fim de verificar os elementos disponíveis dos autos e do fato superveniente relevante. O agravo do instrumento deve ser parcialmente provido, apenas para confirmar a modulação já realizada após a primeira fase do termo, mas com a revogação e suspensão de novos empenhos e obrigações financeiras, estabelecendo-se, nesse ponto, os efeitos da decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência, em razão da perda superveniente do pressuposto da probabilidade do direito que justificou a restrição financeira. Embora a revogação da suspensão financeira seja a consequência jurídica adequada diante do fato superveniente, impõe-se preservar as medidas de controle e transparência que foram estabelecidas nas decisões anteriores, especialmente a obrigação de prestação de contas bimestral ao juiz de origem. A medida não constitui restrição à execução do ajuste, mas instrumento de fiscalização judicial da regularidade da parceria, compatível com o dever constitucional de proteção do patrimônio público, isso é importantíssimo, e com os princípios da transparência e da publicidade que regem a administração pública. Finalmente, a manutenção da prestação de contas bimestral serve ainda como mecanismo de preservação do resultado útil do processo, pois permite que o juízo de origem acompanhe a evolução da execução financeira do ajuste e adote, se necessário, medidas cautelares específicas diante de eventuais irregularidades que venham a ser identificadas no curso da instrução probatória. Desse modo, eu estou dando parcial provimento ao agravo para revogar a tutela recursal modulada concedida no ID 362-856-886 para, primeiro, revogar a suspensão de novos empenhos, liquidações, ordens bancárias, pagamentos e repasses vinculados ao termo de colaboração, estabelecendo nesse ponto os efeitos da decisão agravada de quem deferiu a tutela de urgência. Segundo, autorizar a Associação de Produtores Culturais de Mato Grosso a retomar a execução integral do termo de colaboração nos termos originalmente pactuados, sem as restrições financeiras impostas pelas decisões cautelares anteriores, e manter como medida de controle e transparência
a obrigação de a associação apresentar prestação de contas bimestral ao juízo de origem, no caso, a vara especializada em ações coletivas da comarca de Cuiabá, detalhando a evolução da execução física e financeira do termo de colaboração com imediata ciência ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da fiscalização ordinária exercida pelos órgãos de controle competentes. Digo ainda que o mérito da ação popular de origem permanece pendente de julgamento, que a presente decisão não implica pronunciamento definitivo sobre a validade do termo de colaboração, podendo o juiz de origem adotar as medidas cautelares que entender cabíveis diante de eventuais irregularidades identificadas no curso de extensão probatória. Sendo assim, dando parcial provimento ao agravo, é como voto o desembargador Márcio Vidal. Acompanho Vossa Excelência, eu recebi o voto e tive a compreensão da questão da qual o senhor já, no segundo momento que interveio ao processo, retificou em parte para conceder o efeito da tutela parcialmente. A situação é realmente delicada. De um lado, você ama, o doutor Marrafão colocou, e isso o fez com maestria, a importância que é o museu, né, para qualquer civilização humana, né? E Cuiabá realmente é muito carente. Agora, mas do outro lado, nós temos uma situação sensível, né? Embora não tenha transitado julgado, mas os fatos que constam daquela ação, que foi reportada aqui em momentos distintos, é de uma gravidade, né, patente. Então, por isso, eu acompanho Vossa Excelência. Senadora Vandimara. Eminente desembargador relator, eu peço vênia a Vossa Excelência e ao Ministério Público, mas eu vou divergir nesse caso. Eu fui a relatora da apelação contra a Associação de Produtores Culturais de Mato Grosso, que em Lucas do Rio Verde, num evento simples de teatro infantil, de um valor insignificante de R$ 7.900, de fato, ficou demonstrado que pediu uma propina de quase R$ 6.000, que, inclusive, o próprio secretário devolveu a parte dele e a associação e a sua representante legal, a Viviane Lozzi, foi condenada a não contratar com o poder público por 3 anos. Independentemente do acordo firmado com o Ministério Público, agora, recentemente, em maio, efetivamente para conseguir celebrar um termo de colaboração de R$ 10 milhões. Eu acho que é imoral isso. Pode ser legal. Eu não vou discutir a competência do Ministério Público de fazer esse acordo, mas em relação ao Estado contratar, é a única associação de produtores culturais, é a única empresa que pode fazer esse serviço no Estado? A gestão de cultural de museus? Não pode ser. Eu vou dar provimento integralmente ao pedido do agravo para suspender o termo de colaboração firmado pelo Estado e a associação, e vou juntar um voto escrito. É como voto. Obrigado, senadora Vandimara. Então, proclamando o resultado. A terceira Câmara de Direito Público Coletivo, por maioria, os termos do voto do relator de parcial provimento ao agravo, vencida a segunda vogal. Devolvo a palavra à presidência. Desembargador Jones, ela não foi vencida, ela deu na sua totalidade, nós demos na parcialidade. Então, aí, na verdade, tecnicamente, foi a unanimidade.
no que diz respeito à parcialidade. A senhora foi além. E aí, Não, pela o média... voto do desembargador Jones Ele- deu parcial provimento Isso. para manter o termo. O meu não. Ah, não manter o meu termo? é não manter o termo. Mas É, foi nesse sentido, totalmente desembargador Jones? Eu contrário. estou entendendo. Não, ele manteve o termo e só pediu para que prestasse conta bimestralmente, mas manteve o termo. Ah, não. Então eu vou É isso, retificar né? meu voto. Eu peço a devida vênia Vai acompanhar a vereadora Vandimar. desculpa, mas eu vou acompanhar a colega, o desembargador Vandimar, porque eu estava compreendendo naquele momento que o senhor teria, quando o senhor examinou o efeito ativo, o senhor deu na sua plenitude. Aí depois o senhor fez uma retificação, que teria sido em parte, né? Ou seja, só naquelas parcelas que já tinham sido vencidas, mas não para frente. Então eu vou, nesse caso, volto a dizer, peço minhas escusas, mas eu acompanho a douta desembargadora Vandimar. Então, a proclamação é outra. A terceira Câmara de Público Coletivo, por maioria, deu provimento integral ao agravo, e sido o relator. O senhor continua com a palavra, desembargador Jones Gataz Dias, para presidir o julgamento e relatar o processo pautado 15º. Por favor, Desembargador senhor. Márcio, Pois não. neste caso, eu queria que nós podemos votar em bloco. São 3 os casos iguais, é o 15, o 16 Pois não. e o 17. Pode chamar a julgamento, por favor, desembargador Jones. Perfeito. Então, em julgamento, os processos. Na pauta, é o 15 da pauta, é o processo 100.8252-84/2026. O processo pautado sobre 2016, o 101.0